Vamos lá? Vamos para a resolução dessa questão que está na sua tela, uma questão cujo assunto é dilatação térmica. A ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói foi inaugurada em 1974 e sua extensão total é de 13,29 quilômetros, sendo 8,83 quilômetros sobre a Baía de Guanabara. E em sua parte mais alta, no vão central, ela atinge 72 metros. O vão central é construído em aço e constituído por 7 seções que foram içadas ao topo dos pilares com o uso de macacos hidráulicos, considerando que a maior das 7 seções fabricadas em aço tem comprimento de 300 metros e, supondo que, ao longo de um determinado período, essa seção está sujeita a temperaturas que vão desde 12 graus Celsius no período mais frio até 42 graus Celsius na parte da tarde, com incidência direta de raios solares, qual é a variação no comprimento dessa seção devido à variação térmica entre esses valores de temperatura. Lá embaixo tem o dado para você utilizar o coeficiente de dilatação térmica linear do aço igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 por Kelvin. Muito bem. Qual o problema que a gente tem nessa questão? A única coisa que a gente tem aí que eu acho que pode dificultar um pouco a vida dos alunos que apenas decoraram fórmulas para resolver questões é o fato da gente ter um texto excessivamente longo e com dados numéricos que não servem para nada. Então, por exemplo, a informação de 13,29 quilômetros, ela não serve para nada na resolução dessa questão. A resolução de 8,83 quilômetros também não nos ajuda em nada. O número que está dizendo lá na frente também, de 72 metros, também nos ajuda em nada. A única coisa, os únicos dados numéricos que são importantes nesse texto é o tamanho inicial. Olha só, considerando que a maior das 7 seções fabricadas em aço tem um comprimento de 300 metros. Essa é a informação que é importante. Essa é a informação importante para a gente. Então, isso daqui, sim, tem importância, mais a variação de temperatura, né, que é a amplitude térmica, que vai de 12 até 42, você tem uma variação de 30 graus Celsius. Essas são as únicas informações importantes nesse texto, tá ok? Então, muito cuidado aquele aluno, aquele candidato que costuma ler o texto da questão, colocar os dados numéricos do lado e tentar achar uma fórmula onde todos aqueles números cabem. Aqui você vai ter um problema se você utilizar essa técnica. O problema que você vai ter é que vão sobrar números e você não vai saber onde colocá-los, ok? Então, o que ele está pedindo para a gente está lá nas últimas linhas da questão e é o que a gente vai utilizar para resolver. Olha só. Qual é a variação no comprimento dessa seção devido à variação térmica entre esses valores de temperatura? Então, muito bem. A gente vai aplicar a fórmula do coeficiente de dilatação linear, tá? A fórmula do coeficiente de dilatação linear. Então, você vai ter que ΔL é igual ao L inicial vezes o alfa vezes o delta θ. O que ele está pedindo é o ΔL mesmo. Aí, o L inicial é de 300 metros. 300 metros é 3 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação, e é linear mesmo, é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação é de 12 para 42, que dá 30 graus. Então, vai dar 3 vezes 10. Então, nós vamos ter um ΔL igual. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vezes 1,2 vezes 3. Eu posso fazer essa continha do jeito que está aí. É 9 vezes 1,2, que dá 10,8. 10,8.
Agora eu vou trabalhar as potências de 10. Então, é 3 vezes 10 ao quadrado, é 10 ao quadrado vezes 10 dá 10 à terceira. 10 à terceira vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 2. Então, você vai ficar com 10,8 vezes 10 a menos 2, o quê? Metros. Mas veja, ele quer a resposta em centímetro ou em milímetro. Já dá para ver aqui com esse resultado que eu achei, porque eu só vou trabalhar com as casas decimais agora, já dá para perceber que isso aqui não pode ser resposta, que isso aqui também não pode ser resposta, e que isso aqui também não pode ser resposta, né? Já dá para a gente ver também que a letra A não pode ser resposta, porque isso daqui é a mesma coisa que 10,8 centímetros, e não 108 centímetros. Para eu transformar em milímetro, eu tenho que andar essa vírgula para cá. Aí eu aumento esse número de 10 para 108, e aqui vai diminuir de 10 a menos 2 para 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ser igual a delta L igual a 108 vezes 10 a menos 3 metros. Esse 10 a menos 3 é milímetro, o que diz então para a gente que a resposta correta é de 108 milímetros. Questão bem fácil, tá? Só vou fazer uma pequena observação sobre o coeficiente de dilatação. Resposta. E a letra D é o que a gente chama de gabarito. Bom, qual é a observação que eu preciso fazer com vocês aqui a respeito do coeficiente de dilatação? É que as temperaturas elas foram dadas em graus Celsius e o coeficiente de dilatação está por cada Kelvin de variação. Só que a variação de 1 Kelvin equivale à variação de 1 grau Celsius. Está vendo? A variação é de 1 para 1. Então, não há necessidade de você estar transformando isso aí. Isso aqui é variação de temperatura. E como a gente sabe, variação na escala Kelvin é igual a variação na escala Celsius. Então, não há necessidade de transformar. Poderia ficar preso nas ferragens com relação a isso aí? Poderia, tá? Mas está bem explicadinho para vocês aí, então, por que razão você não precisa transformar de Kelvin para Celsius, porque aqui, quando está dizendo, é variação de temperatura. E a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. Questão resolvida, questão gabaritada.